E é realmente possível duplicar, triplicar, quadruplicar, escalar o faturamento de uma clínica relacionada à saúde? Mostrar, né, para os profissionais da área da saúde a importância dessa conexão mesmo, dos detalhes, que um pão de queijo me deu uma venda de 43.000. E esses pequenos detalhes é que conquistam o paciente, é por aí? O paciente precisa disso. Alô Brasil, alô mundo, tudo bem com vocês? Aqui Fernando Betete, o seu jornalista de confiança. E aí, você é paciente ou você é médico? Você que está me assistindo. Se você é paciente, essa live também é para você. Agora, se você é profissional da área da saúde, um médico, um dentista, um fisioterapeuta, um terapeuta, não importa, um profissional da área da saúde, essa live também é muito mais direcionada para você. Inclusive, o tema que eu vou abordar aqui hoje com a minha convidada, que é a Keiko Tanid, que é da Ikigai Consultoria, vai ser parte do tema da minha palestra, pelo menos uma partezinha da palestra que eu vou fazer ali no workshop de práticas integrativas no tratamento de saúde mental, no workshop de práticas integrativas no tratamento de saúde mental. Eu vou falar sobre o que eu vou conversar aqui com a Keiko. Eu sempre falo nas minhas entrevistas que o olhar do médico, o olhar do profissional da área da saúde para o paciente é 50% da cura. E eu sei que hoje os médicos já estão enfrentando concorrência. Então, se você é um profissional da área da saúde, você tem muito mais concorrência. E aí você fica criticando, né? Você fica brigando com você mesmo. O movimento está fraco, está difícil conseguir cliente, o paciente não volta. E você que é paciente, você quer a mesma atenção que eu quero para mim ou para os meus familiares, né? Eu quero atenção. Então, você, profissional da área da saúde, entenda que grande parte do sucesso seu profissional tem a ver com a sua relação com o seu paciente. E você que é paciente, você quer o quê? Você quer um médico que tenha total dedicação a ouvir o seu problema. Então você que é paciente, você vai depois pegar essa live aqui e vai mandar para o seu profissional da saúde. Você vai mandar para o seu médico, aquele médico lá que você gosta, mas que é meio sisudão. Então, ó, doutor, assiste essa live aí do Fernando Betete junto com a Keiko. E para você que é profissional da área da saúde, você sabe muita coisa, né, sobre os órgãos, a fisiologia, a bioquímica, mas às vezes a gestão da empresa, a gestão da sua clínica não está bem, e a gente vai falar sobre isso. Keiko, muito obrigado aí pela nossa conexão. Eu fiz essa breve abertura, né, falando desses dois canais, tanto o paciente como o profissional da área da saúde. O que você observa nessa relação do médico junto ao paciente, o médico proprietário de uma clínica, o profissional da saúde proprietário de uma clínica, em relação a essas queixas? Eu acho que eles não gostam de ouvir muito que a responsabilidade está na mão do profissional da saúde, né? Sim, Fernanda, primeiramente, muito obrigada, viu, por abrir esse espaço aqui para mim, por me conhecer, né, um pouco mais. Mas é realmente isso, né, Fernando? Os médicos, todos, né, na área da saúde, eles não compreendem exatamente que o atendimento começa no primeiro contato, quando o paciente entra em contato via WhatsApp, até mesmo, né, hoje em dia tudo está muito ligado com Instagram, redes sociais, né? Então, o paciente já vai com uma expectativa muito alta em cima daquele atendimento. E então eu acredito sim que os médicos não compreendem muito que tem essa parcela de culpa realmente, né, no atendimento deles. E começa tanto na recepção, como na parte de atendimento, na telefonia, tudo está interligado, né, realmente. Tudo está interligado. Agora, como é que funciona o seu trabalho? Quem quiser conversar contigo, é um trabalho que é demorado? Como que é feita essa, não digo anamnese, né? Mas como que é feita essa análise junto ao profissional da área da saúde?
Como que funciona meu trabalho, né? A minha empresa, eu tenho um plano estratégico para cada pessoa. Se eu sou contratado para um médico dermatologista, eu vou montar um plano estratégico para ele. Eu tenho uma reunião com os médicos, né, com os proprietários, até mesmo junto com as recepcionistas, onde eu vou analisar todos os pontos, tá? Como que está sendo o atendimento do médico, eu vou avaliar também ligações, comportamento, posicionamento, WhatsApp, as respostas sendo oferecidas para os pacientes, né, através da sua recepcionista, sua atendente. Todo o plano estratégico de ação eu elaboro de acordo com cada cliente que eu vou enfrentar. Por quê? Cada paciente, cada público é de um jeito, né? Se eu vou trabalhar com médico geriatra, eu vou ter um tipo de posicionamento, um tipo de treinamento, principalmente com as funcionárias, no caso. Se eu vou para uma parte mais de harmonização facial, né? Que eu trabalho muito com dentistas, né? Com harmonização, dentista de implante, é um outro público. Eu me conecto com cada público de cada profissional do qual eu vou trabalhar. Então, as abordagens que eu vou fazer realmente é de conexão. Porque quando a gente se conecta com o público dele, a venda é consequência. É muito mais, entre aspas, falando, é muito mais fácil a gente conseguir chegar numa venda no final. Então, cada público que eu vou atender, eu monto uma estratégia personalizada. Ikigai, o que significa Ikigai? Ah, e aí é uma coisa que eu até me emociono, viu? Eu sou descendente japonesa, né? Meu pai é japonês, meus avós são japoneses 100%. Iki, em japonês, é respirar. Igai é a razão, né? Então, Ikigai é a razão pelo qual eu respiro. E é exatamente isso que eu falo. Todas as mentorias, os treinamentos que eu faço, eu gosto muito de falar da expressão Ikigai. Porque eu não trabalho, né, Fernando? Todos os dias eu gosto de estar com as pessoas, eu gosto de realizar sonho das pessoas, né? Então, minha missão hoje realmente é a venda com propósito, né? A venda realmente de mostrar para o cliente aquilo que ele precisa. E como eu morei 14 anos no Japão, eu trouxe muito da cultura japonesa também para Ikigai. Então, Ikigai para mim é a missão, a razão pelo qual eu sou apaixonada. Encontrei no que eu realmente me encontrei, no que eu gosto, eu sou apaixonada no que eu faço. E isso é Ikigai. E é realmente possível duplicar, triplicar, quadruplicar, escalar o faturamento de uma clínica relacionada à saúde? Sim, Fernando, ó, nitidamente, né, os médicos, vamos falar na área da saúde no geral, os profissionais da área da saúde, eles estão muito preocupados em captar leads, né, pacientes novos. Só que o que acontece? O método Ikigai funciona com conexão. Quando eu falo de conexão, é conexão verdadeira. A gente criar um vínculo com esse paciente, a gente ir além de um simples atendimento, né, visar realmente o cuidado antes do paciente chegar no consultório, na clínica, o durante, para a gente superar a expectativa daquele cliente com atendimento, empatia principalmente, mas o pós-venda, né? O pós-venda dos médicos da área da saúde, no geral, é muito fraco, ninguém faz aquele controle de retorno, aquele follow-up de um orçamento que não fechou. Como que a gente trabalha? A gente trabalha do começo ao final, trazendo fechamentos novos de contratos, e os que a gente fecha, a gente consegue fidelizar o paciente. Então, a gente tem um baixo custo também futuramente, até mesmo com marketing, né? Que a gente trabalha o remarketing interno da gente. Porque o paciente vai embora do seu consultório. Alguém liga depois? Como que é o pós-venda? Alguém se preocupa com aquele paciente após 6 meses de tratamento? Então, a gente consegue realmente fidelizar, a gente consegue fazer uma prospecção também, né? Se o paciente tem que voltar a cada 3 em 3 meses, quem que vai lembrar aquele paciente? Então, o meu método funciona desde o início, aonde o lead chega como futuro paciente e eu consigo fidelizar os pacientes no pós-venda também. Então, o faturamento, ele sempre gira, pelo menos a meta é sempre batida, e a gente consegue duplicar, triplicar o faturamento quando se é utilizado o meu método. Tá. Agora, quais são esses grandes desafios que você enfrenta cotidianamente nessa relação comercial com as clínicas, com os profissionais da área da saúde? Meu maior desafio quando eu chego, os profissionais da área da saúde não têm nenhum tipo de controle. Eles não controlam o mínimo, assim, quantos orçamentos vocês não fecharam? Por que que não foi fechado?
as recepcionistas, né, as atendentes não fazem nenhum tipo de follow-up, de controle de retorno desses pacientes. Tudo fica muito a ver. Então, as clínicas aguardam o contato dos pacientes para que voltem no retorno deles. Eu acho isso um absurdo, porque se a gente quer fidelizar o paciente, fidelizar essa conexão, a gente tem que lembrar deles, né? Lembrar de uma data de aniversário, lembrar qual que foi a última vez que ele veio, com todo cuidado. Então, a maior falha que acontece, meu maior desafio é mostrar para as recepcionistas, mostrar, né, para os profissionais da área da saúde a importância dessa conexão mesmo, dos detalhes. E uma coisa que eu falo muito, né, nos meus treinamentos é que a conexão, né, os detalhes fazem toda a diferença. E o método Ikigai, a gente utiliza muito isso, essa conexão, os detalhes, a empatia com o paciente. Agora, quando você fala desse método, e a gente está falando aqui de clínicas, consultórios, tem um limite de tamanho? Porque, lógico, a audiência aqui do canal é uma audiência bastante significativa, então tem aquela clínica pequena, que é o profissional atendendo diretamente seu paciente, e temos aí centros clínicos, né, com dezenas de profissionais, dezenas de médicos atendendo aí centenas de pacientes por dia. Tem limite de tamanho para você atender? Não, não tem limite, viu. Normalmente, né, as clínicas menores são as que mais me contratam, né, são as maiores dificuldades deles, porque os hospitais, clínicas grandes, eles já têm aquele acompanhamento com vários treinamentos, né, mas o método Ikigai funciona para todo mundo, tá. Desde pequenas clínicas com uma atendente, 2, 5, 10 atendentes, até grandes hospitais. A gente consegue escalar um treinamento em alta demanda, tá bom? Tá. Agora, você tem um case de sucesso aí que você poderia exemplificar para gente? Ah, eu tenho alguns, viu. Tem vários pacientes, assim, que às vezes os médicos, por exemplo, eu gosto muito de contar um caso. Um dentista veio, né, pediu para eu ajudar num controle de orçamento que não foi fechado, né. Foi com o exemplo de um protocolo, que é uma dentadura fixa com implantes. Veio para mim com esse caso de R$ 20.000, o orçamento dele, né. Só que o paciente não quis fechar, porque faltou detalhes naquele atendimento, né. E esse caso chegou para mim: "Keiko, tem como você entender por que que esse paciente não está querendo fechar?". Foram vários detalhes que aconteceram. Primeira coisa, o paciente que o dentista profissional estava negociando não era o decisor de fato era a esposa, então já faltou esse detalhe. Em vez da negociação ser feita, né, com a esposa, era feito com o marido. Então, na hora que eu percebi que toda a aprovação, toda a sistemática acontecia ao redor da esposa, já joguei atenção maior para ela. E faltou detalhes também de conexão com o paciente, saber da vida dele. E o paciente começou a se abrir comigo de uma forma muito bacana. Então, a conversão, que era de R$ 20.000, que era um protocolo superior, e uma prótese removível inferior, eu consegui uma conversão de 43.000. Porque eu consegui, de uma forma bem assim, com venda com propósito, uma conexão com ele, eu consegui substituir a prótese fixa somente, mas não, a superior e a inferior, e deu um orçamento dupliquei. Em vez de vender por 20, eu consegui um faturamento maior aí de 43.000, nesse caso, por causa de alguns detalhes que eu fui percebendo. Chamei o paciente para eu descobrir que a esposa gostava muito de pão de queijo, fiz um pão de queijo, assei um pão de queijo especialmente para ela voltou no retorno: "Nossa, Keiko, mas eu não consigo ir porque tá chovendo". "Não tem problema, dona Teresia, estou mandando o Uber te buscar porque eu tenho uma surpresa bem bacana aqui para a senhora". "Ah, mas o Pedro não pode ir", "Mas eu quero conversar com a senhora hoje". Ela chegou, achou até estranho: "Nossa, mas o Pedro não vai, ele que vai operar?". Aí eu consegui fechar o negócio, porque os detalhes que a gente tem que ficar atenta realmente, quem é o decisor? O que de fato o paciente precisa? Nossa, ela lembrou que eu gosto de pão de queijo, parece que é bobeira, porque a criatividade também está muito ligada na venda, né? E isso tudo a gente consegue mostrar com o método Ikigai para a gente ficar bem atenta realmente no que eu sempre bato na tecla, aos detalhes. Esse é um caso bem bacana, que toda vez eu gosto muito de contar, que um pão de queijo me deu uma venda de 43.000. Detalhe, são esses detalhes que fazem com que consiga essa união paciente-profissional da saúde e fazem com que o contrato, no caso, né, o processo da venda nessa relação, porque aí existe, logicamente, uma relação comercial, porque você vai fazer uma cirurgia, você vai contratar um serviço hospitalar, você vai fazer um procedimento médico,
E isso, logicamente, envolve a relação comercial. E esses pequenos detalhes é que conquistam o paciente, é por aí? Sim, exatamente. E eu não deixo passar data de aniversário de nenhum paciente que passou por mim. Mas quando eu falo: "Ah, mas Keiko, você nem tá mais naquela empresa", você "Não importa, eu fiz parte daquele sonho". Então, todo cliente, paciente que teve algum tipo de vínculo comigo, eu faço questão de mostrar o quão importante eles são. Então, aniversário, eu tenho todos cadastrados no meu Google Agenda. Por quê? Porque os detalhes fazem diferença. Então, eu estou atenta a muitos detalhes onde eu consigo realmente gerar essa conexão, eu consigo fidelizar o cliente e eu mostro para o cliente, né, o valor do procedimento. Porque todo mundo, ah, é preço, putz, mas o fulano de tal fez para mim por 15.000, você está fazendo por 20. Eu consigo educar o paciente com o devido valor que a gente consegue oferecer com o nosso atendimento. Porque quando a gente compreende o nosso valor, o paciente tem que entender também o custo que ele vai ter, está agregado a isso. E eu não fico naquele desespero de vender desesperadamente, oferecendo desconto, abaixando o preço, facilitando forma de pagamento, porque eu estou agregando o valor do atendimento do profissional do qual eu trabalho, desde o primeiro bom dia que o paciente chega no WhatsApp. Isso tudo acontece com fidelização e fica uma coisa que vai além de vendas, né, Fernando? Realmente a gente vive o sonho do paciente, né? Você falou WhatsApp. Hoje todo mundo tem aqui o celular, tem um WhatsApp, pelo menos a grande maioria, e temos a inteligência artificial. Para a gente entender melhor qual que é a tua posição sobre esses atendimentos automatizados, inteligência artificial, em uma relação que normalmente o paciente está fragilizado, ele está com dúvida, ele está doente, precisa do médico, precisa do profissional da área da saúde, e às vezes tem ali um computador intermediando. Isso ajuda ou isso atrapalha? Eu acredito que em grande escala, hospitais com muita demanda, eu acho que pode até auxiliar. Mas eu, Keiko, método Ikigai, eu não utilizo nenhum tipo de sistema automatizado, porque como eu vendo conexões, eu gosto de saber cada detalhe. Então, 80% dos meus contatos com os pacientes que eu peço, né, para minha equipe estar fazendo como prioridade é contato via áudio. Se puder o paciente aceitar, dependendo, né, da conexão que a gente gera com ele, ligação. A Ikigai tem um método muito de proximidade com o paciente, né. Como a gente vem de uma tradição, hoje em dia, principalmente de tudo é muito robotizado, tudo é muito automatizado, a Ikigai saiu um pouco desse ciclo que está acontecendo, desse vício de muito a parte um para falar com o atendente, a parte 2 para ir para o financeiro. Não, a gente utiliza hoje 100% assim de ligações, WhatsApp, áudio, tudo escrito. Tudo é a gente mesmo que faz. Então a gente consegue realmente humanizar o atendimento, porque o paciente quer carinho, o paciente quer abraço, o paciente quer um aconchego, o paciente precisa disso. E eu acredito que o robô, a inteligência artificial nesse primeiro contato, corta 50, 60, 70% da conexão com a gente. Então eu prezo muito. Falar para você, Fernanda, que eu acredito que a inteligência artificial logo, logo vai dominar tudo, eu acredito nisso. Mas enquanto a gente puder trabalhar de uma forma bem humanizada, a gente investe tudo isso 100% aqui na Ikigai. Olha, eu falei que essa entrevista ia ser importante para você, profissional da área da saúde, e para você que é paciente. Você sempre tem um parente que é um profissional da área da saúde, tem um terapeuta, tem um dentista, tem um médico que é parente, não é mesmo? E você que é profissional da área da saúde, eu tenho certeza que essa entrevista vai ser útil. Então, as informações da Keiko estão aqui embaixo, link, contato para você fazer as conexões com a Keiko. Não importa o tamanho do seu consultório, da sua clínica, não importa o tamanho aí do seu ambiente de trabalho em relação à saúde. E também não importa se você é médico, se você é dentista, ou se você é profissional da saúde. Trate muito bem o seu paciente. Ele está te procurando no momento de fragilidade e esse atendimento vai fazer a conquista ou não desse paciente. Tomara que ele nunca mais fique doente. Esse é o desejo de todos nós. Mas ele tem um parente, ele tem um pai, uma mãe, um tio, um primo,
E vai depender dessa relação profissional da saúde e paciente que vai o quê? Escalar os seus atendimentos. É isso, Keiko? Exatamente. E fidelizar, né, o indicação, é uma coisa muito bacana. Mas o que a gente fica mais feliz com isso tudo no final, ô Fernando, é ver o sorriso do paciente no final desse atendimento, é receber aquele elogio que a gente tanto recebe aqui na minha empresa. Nossa, eu nunca tive um atendimento igual o de vocês. Muito obrigada por entender a minha dificuldade. Eu já conversei com tanta gente e ninguém me deu essa atenção que você está dando. Então, no final de tudo, o que mais vale realmente é viver o sonho daquele paciente que precisa desse cuidado. E é fidelizar. Daqui a pouco ele volta e indica, o negócio vai crescendo, crescendo, vira aquela coisa contagiante. É muito bom ver o resultado. Keiko, você é uma simpatia de pessoa, muito comunicativa, por isso que você tem esse sucesso aí. Depois até vou conversar com a Keiko aqui, viu? Quem sabe ela ajuda aqui o canal do Fernando Betete, né? Vamos testar o método Ikigai aí, vamos testar o método Ikigai. Olha, mais informações estão aqui. Pode falar, Keiko. Vai ser um prazer te receber. Imagina, o método Ikigai aí com você, poxa vida. Então vamos lá. As informações da Keiko estão aqui embaixo, link, contato, telefone, tá bom? Entre em contato, tire as suas dúvidas e aí você toma a decisão, que eu sei que é melhor para você e melhor aí para o seu paciente. Nos encontramos, Keiko, lá no segundo workshop de práticas integrativas no tratamento de doenças mentais. Até mais. Cuide do seu coração hoje e garanta mais vitalidade no seu dia a dia. O kit Coração de Atleta Nutrigenes é a escolha certa para você.